Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se desta semana. Hoje nós viemos até o Hospital Unimed para conversar um pouco com o Dr. Célio Fal, que é o diretor técnico aqui da instituição, porque, em razão do frio, uma grande preocupação se refere às doenças respiratórias. Então, ele vai nos explicar um pouquinho sobre os cuidados, como que a gente pode observar aí alguns sinais para se prevenir ou também buscar ajuda o quanto antes, para ficar bem e não ter complicações. Doutor Célio, muito obrigada pela sua recepção. As baixas temperaturas, elas realmente acendem aí um sinal de alerta, quer dizer, geralmente preocupam mais nesse período do ano. Como que o frio impacta o nosso organismo? Boa noite a todos que nos acompanham. Agradecemos em nome da Unimed Erechim a oportunidade de conversar com a nossa comunidade. Realmente o inverno ele traz um aumento da incidência de algumas doenças, principalmente as doenças do aparelho respiratório, infecções respiratórias, descompensações de doenças pulmonares crônicas, principalmente a asma brônquica, Agora, nós não podemos ainda esquecer da questão da Covid, e todos nós acompanhamos pela imprensa o aumento de casos, mesmo que o número de internações e de óbito não tenha aumentado significativamente em comparação lá com 2020 e 2021, mas os números de casos aumentaram. Então, o frio, sim, ele traz um aumento maior do aparecimento dessas doenças respiratórias e de descompensação de doenças respiratórias. O que a gente recomenda, Aqueles cuidados que já ouvimos em outras situações, mas que sempre é bom alertar a nossa comunidade. Se manter bem aquecido, então roupa adequada, não menosprezar o frio, achar que é um friozinho de nada e o frio realmente está vindo muito intenso, Uma boa hidratação, uma boa alimentação, a prática de exercícios quando o tempo permitir em ambiente externo, quando o tempo não permitir em função da chuva, da temperatura mais baixa, buscar alternativa de exercício indoor, então academias e clubes sociais, não esquecer de tomar os seus remédios, aqueles ouvintes que têm o uso crônico de medicação, então manter a medicação, um bom tempo de sono, um bom tempo de sono. Então essas coisas nos dão uma sustentação, uma certa garantia que nós estaremos um pouco mais protegidos. É importante que a gente reforce aqui, a necessidade, a importância fundamental de manter o esquema vacinal em dia, vacinas da Covid, da gripe, em algumas situações pacientes assim de alto risco, ou seja, que têm um risco maior de desenvolver infecções respiratórias, também realização da vacina da pneumonia. Essas são as orientações iniciais que a gente faz. E o alerta, quando houver modificação assim na qualidade de vida, então começar a notar que está cansando mais, o aparecimento de tosse e febre, secreção intensa, procurar atendimento médico para esclarecer que tipo de situação está se desenvolvendo e se essa situação pode ser controlada a nível domiciliar ou se faz necessário uma internação hospitalar. Muito bem, doutor. E como que as pessoas podem prestar mais atenção nessa questão dos sintomas e saber o melhor momento de procurar ajuda mesmo? Porque às vezes as pessoas esperam em casa, acham que vai passar e acaba complicando, Quer dizer, qual o melhor momento para realmente buscar ajuda? Eu costumo dizer que em relação às crianças, a sensibilidade das mães, o feeling das mães, elas sabem o momento de pegar o seu nenê e procurar um atendimento médico para clarear. O que eu quero dizer com isso? Nem toda manifestação ela serve sim como um sinal de alerta, mas não causar um pânico, um desespero de a primeira manifestação já sair correndo em busca de atendimento, até porque vai acabar superlotando os serviços de atendimento ambulatorial e os pronto-socorro. Quando houver uma modificação substancial do equilíbrio assim, da saúde da pessoa, começar a notar uma perda do apetite, o sinal de alerta muito importante é febre, aparecer uma secreção que não tinha,
né, aqueles pacientes que têm doenças crônicas, né, doenças pulmonares, doenças cardíacas, diabetes, e que altera a sua respiração, começa a ter falta de ar, tosse intensa, esse é o momento, sim, de procurar atendimento. Então, nem muito antes, nem muito depois, né? A gente sabe o momento certo, a gente sente que não está se sentindo bem, aquele é o momento de procurar, então, a opinião de um médico para auxiliar no entendimento e como manejar essa situação. Muito bem, doutor. E aqui na Unimed, percebeu-se um aumento nessa procura por atendimento, principalmente no ambulatório? Como que vocês estão observando, principalmente nesses dias aí de frio intenso? Sim, a gente observou aqui no nosso ambulatório regulado, nesses dias em que a temperatura caiu bastante, um aumento da procura, né, por conta disso tudo que a gente comentou até agora, né, aumenta naturalmente, né, a incidência de doenças respiratórias, né, ou de descompensação de doenças crônicas, respiratórias, cardíacas, enfim, de outras doenças crônicas. Também não é um fenômeno só da nossa cidade, mas do Brasil inteiro, aumentou também a procura por manifestações chamadas manifestações gripais, assim, né, relativas à Covid, né, à influenza, gripe influenza, né, e outras complicações respiratórias. Então, nós notamos aqui no nosso ambulatório regulado um aumento da procura, principalmente de crianças, né, porque é importante que a gente faça lembrar que, além da queda da temperatura, né, aumento da umidade também, com o frio as pessoas ficam mais em ambientes fechados. Então, esse conviver mais próximo, né, em alguns lugares já se abriu por completo a questão do uso da máscara, isso facilita a transmissão dessas doenças respiratórias infecto-contagiosas por essa questão da proximidade do convívio em ambientes fechados. Então, sim, o nosso ambulatório, né, ele notou, e a gente conseguiu, na estatística dos atendimentos, observar um aumento substancial, né, uma procura importante no número de atendimentos, principalmente de crianças. E a grande maioria com sintomas gripais. Doutor Célio, no que se refere aos cuidados, o senhor já havia pontuado antes alguns aspectos importantes na questão de ingerir água, né, se hidratar bem, se alimentar corretamente, dormir bem. Alguns fatores, como, por exemplo, os aquecedores também, né, essa mudança brusca de ambiente, daqui a pouco está num local fechado e sai ao ar livre, enfim. Como que as pessoas também podem observar? Porque algumas acham que isso não é tão... que é uma bobagem, mas na verdade pode influenciar sim e é válido se cuidar. Esses cuidados são também muito importantes, né? Nós temos que aquecer os nossos ambientes, né? Isso sem dúvida, né? Mas lançar a mão sempre que possível, né, de um sistema de aquecimento que seja muito próximo do natural. O que eu quero dizer com isso? Lembrar que tem alguns aquecedores que eles diminuem muito, ressecam muito a umidade do ambiente, então que tem sempre lembrar de colocar um recipiente com água nesse ambiente para manter a umidade do ar, e evitar os chamados choques térmicos, isso nunca é bom, né? Estar num ambiente muito quente e sair logo para a rua, então fazer uma climatização, ou seja, estar num ambiente muito quente, passa primeiramente para ainda dentro de casa para um ambiente não tão aquecido, mas não tão frio como está lá fora, né? A quantidade de roupa quando a gente entra para dentro de casa diminuir, tirar um pouquinho da roupa, e quando a gente vai sair, obviamente, recolocar essa quantidade que já estava se usando antes. Então, esses cuidados, sim, eles são importantes, né? Outra questão que a gente gosta de salientar, sempre que possível, né? Naquele momento que se saiu para trabalhar, para ir na escola, na universidade, ou para fazer exercício na rua ou na academia, abrir as janelas para ventilar bem a casa, né? Essa troca do ar ambiente, isso é importantíssimo, né, na prevenção das doenças, porque os bichinhos estão ali no ar. Então, se a gente ventilar bem o ambiente, isso aí ajuda muito na questão do controle para a gente impedir a contaminação das pessoas, né? Assim, a gente falou até agora das doenças respiratórias, né, que o inverno é bem complicado por conta dessas doenças, mas o frio,
é um grande inimigo do coração, né? Porque ele provoca um mecanismo de vasoconstrição, ou seja, as artérias elas se fecham, elas diminuem de tamanho, diminuindo com isso a circulação sanguínea. Por isso que no inverno a gente fica com as mãos e os pés gelados, frios e brancos, né? Porque tem pouca circulação. E no verão a gente fica rosado, bonito, né? Porque aumenta a circulação com calor. Então o frio, sim, ele se associa com o aumento das doenças, da descompensação de doenças crônicas respiratórias, com o aparecimento das doenças infecto-contagiosas, principalmente das síndromes gripais, né, e das pneumonias, mas ele aumenta, sem dúvida, a incidência de doenças cardíacas, principalmente a descompensação da pressão arterial. É nesse período do ano que nos consultórios dos cardiologistas aumenta muito a procura de pacientes com pressão alta e traz com isso, né, com o aumento da pressão, com o frio, com o fechamento do sistema circulatório, aumenta exponencialmente, assim, de maneira bem significativa, os casos de infarto agudo no miocárdio e acidente vascular cerebral, que é o derrame. Então, o alerta é sim para as doenças respiratórias, mas o alerta fica também, né, pela alta incidência que tem as doenças cardíacas. Cuidado com o frio, ele não é bom para o coração. Mantenha a medicação bem regulada, mantenha os cuidados, né, aquecimento, hidratação, alimentação, exercício, tudo isso é importante para a gente se manter saudável, evitando as doenças. Essa informação de que aumenta a procura por descompensação das doenças, isso vale para as novas doenças, os pacientes que não tinham ainda doença cardíaca e tenham uma primeira manifestação, mas vale principalmente para aqueles pacientes que já têm um histórico de doença cardíaca ou tiveram um complicador, algum evento cardíaco. Esses sim devem redobrar os cuidados, porque o frio ele não é de nada bom, né, por conta das questões cardíacas. Então, se a gente pede para fazer exercício, manter a medicação, manter uma boa hidratação, tempo de sono adequado, alimentação adequada, a tendência no inverno a gente se alimentar com alimentos, fazer uso de alimentos mais fortes, gordurosos, por conta de se aquecer, tem que ter cuidado nessas coisas, evitar o frio. Então, aquilo que a gente sempre pede para os pacientes nossos da cardiologia fazerem exercício, se for fazer na rua, né, evitar de ir no momento que está muito frio. Então, como no verão a gente pede para ir bem cedo da manhã ou mais no final da tarde, no inverno a gente pede que aqueles que podem, né, que estão em período que permite isso, sair para fazer a sua caminhada, tipo depois das 10 horas da manhã ou antes das 17 horas. O frio realmente ele é um grande inimigo do coração. Então, serve para aparecimento de novos casos, mas principalmente, né, para quem já tem doença cardíaca e sabe que isso pode atrapalhar. Bom, doutor Célio, então, em meio a todas as questões de prevenção e também de atendimento, como que a Unimed, principalmente no ambulatório, nos diferentes setores que compõem aqui, ela está preparada para receber os pacientes, quem já é paciente e quem, porventura, ainda não conhece a estrutura? Aqueles indivíduos, aquelas pessoas que são usuários do sistema Unimed, nós temos aqui o nosso hospital, funcionando a pleno vapor, né? A porta de entrada nossa é o chamado ambulatório regulado. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas, atendendo adultos e crianças, atende aos usuários da Unimed e também outros convênios, e particular, obviamente, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo, elas são convidadas, né, mesmo que não estejam com uma necessidade médica, quiserem vir conhecer as nossas estruturas, serão muito bem recebidos, mas assim, o atendimento está normal nesse período, então segunda a sexta das 7 às 19, no sábado das 7 às 12 horas, do sábado no 7 às 12 horas, atendendo adultos e crianças que têm um sistema Unimed, que são usuários do sistema Unimed, de Erechim e das Unimedes do Brasil todo, e outros convênios e pacientes particulares. Na retaguarda, então, desse ambulatório regulado, nós temos o nosso hospital, né, com uma estrutura bem montada, né? Nós temos 44 leitos no nosso hospital, sendo 29 deles leitos de internação clínica,
Temos aqui no ambulatório 3 leitos de observação, paciente que pode ficar um período só da manhã ou do dia, enfim, para resolver a sua questão. Temos um centro cirúrgico equipado, né, com salas de recuperação amplas, e a novidade que nós temos, então, desse ano no nosso hospital é a nossa UTI, né? Nós temos 5 leitos de UTI para casos assim mais complexos, né, que os usuários do sistema Unimed, enfim, desses convênios ou até mesmo particulares, tiverem a necessidade, então o nosso hospital está estruturado, né, e preparado para receber. Com todo o corpo médico, né, dos nossos colegas cooperados, qualificados no atendimento dessas situações clínicas e cirúrgicas, de urgência e emergência. Nós temos um staff de médicos plantonistas da UTI com uma vasta experiência em terapia intensiva. Nós temos um laboratório, um centro de imagem, sistema de serviço de fisioterapia, de nutrição, enfim. A nossa estrutura está adequada, né, está pronta para, infelizmente, numa determinada situação que se faz necessário usar essa estrutura, nós estamos à disposição da nossa comunidade com um serviço de boa qualidade. Bom, Dr. Célio, gostaria de agradecer novamente, então, a recepção aqui no hospital. Gostaria de agradecer também a sua companhia que acompanhou o programa de hoje e até uma próxima oportunidade. Boa noite.